Eu tinha até separado uma pergunta em relação a isso, em relação ao posicionamento do Brasil, quando o assunto é CBDC, CBDC, né, que se fala, CBDC, o posicionamento do Brasil em relação ao resto do mundo. Quando tu fala que ele é invejado, essa proposta, assim, por exemplo, está sendo discutida em outros bancos centrais, está sendo andada, ou a gente está realmente no início disso, sendo meio que como é que é É, o nome da pessoa que entra primeiro? Eu esqueci o nome disso. nos Pioneiros, pioneiros, pioneiros. né, os primórdios da discussão. É, Sabe aquilo? eu acho que a gente tem duas coisas. Então, assim, vamos com um pouquinho da história dessa de CBDC. Já tem artigos, tanto do Banco Central do Brasil, desde 2015 e 16, acho que 15 ou 16, acho que é um dos primeiros, isso para a discussão do Banco Central do Brasil, e alguns bancos centrais olhando isso lá atrás, em 15 e 16. Mas, assim, o grande ponto de inflexão no mundo foi quando, em 2018, o Facebook falou assim, eu vou tokenizar aqui uma moeda, fazer uma stablecoin chamada Libra. Aí os bancos centrais olharam e falaram assim, caraca, esse cara tem 2,5 bilhões de pessoas, ele vai tokenizar uma moeda dele, ele vai ter o controle sobre essa moeda, caraca, o que eu vou fazer? Desespero em tudo quanto é banco central do mundo, inclusive no BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais. E aí começa uma corrida desenfreada para ver qual que é o modelo, como é que se já faz, papers acadêmicos de muitos, assim, o meu doutorado que eu estava fazendo aqui na Universidade do Porto, o tema era stablecoins na época, né? Então, assim, você tinha muito pouca coisa em 2018, a partir de 2018 você tem muita coisa publicada em relação a isso. E aí a gente vê daí alguns bancos centrais pequenos de alguns países já implementando algumas soluções, né? Você já teve Bahamas colocando alguma coisa, você tem alguns outros países colocando, mas são bancos centrais ou economias pequenas, né, onde, de certa forma, o risco para inovar acaba sendo menor pelo tamanho da economia. Né? Mas se já tem hoje, seja via consórcios, via testes, todos os bancos centrais do mundo tentando ver qual é a forma como ele vai fazer a CBDC. Isso vai desde o Banco Central americano, o Banco Central europeu, japonês, australiano, canadense, todos estão fazendo pilotos ou estudando em relação a isso. Você tem uma discussão muito grande quando a gente vai para a CBDC do ponto de vista acadêmico hoje e prático que eles estão testando, porque a CBDC ela pode também fazer com que o Banco Central tenha acesso direto à população. Então ele poderia emitir um token do Banco Central que você, Bruno, eu, Gustavo, poderíamos ter na nossa carteira. Isso que a gente chamaria de CBDC de varejo. Só que ele traz algumas disrupções em termos econômicos muito grandes. Né? Por exemplo, o Banco Central vai ter que fazer o Know Your Customer, ele vai ter que ter uma conta tua lá, ele vai ter que saber quem é você. Então, assim, isso o Banco Central não faz hoje, não é a função dele hoje. Além disso, no que ele desintermedia, ele muda a parte econômica, o que a gente chama de reserva, o sistema de reservas fracionárias, né? Que é o sistema que faz com que o banco emita moeda e consiga financiar imóveis, etc., em relação a isso. Então, assim, no que ele muda essa parte econômica, você tem impactos econômicos muito grandes. Então, assim, uma discussão muito grande e pouca gente indo para esse modelo de CBDC de varejo. Tem alguns caras que já estão começando a ir para essa coisa. O Banco Central Europeu é um dos que está discutindo um pouco mais nesse sentido, mas com alguns limites em termos de valores, mas que está indo muito provavelmente nesse sentido. No caso do Banco Central brasileiro, ele achou uma solução que eu achei magnífica do ponto de vista de arquitetura, porque ele não muda nada o que a gente tem hoje em termos de arquitetura de sistema financeiro brasileiro, porque ele vai continuar com uma CBDC de atacado, que vai substituir o sistema de reservas bancárias, que, para ser bem sincero, nem precisaria desse sistema aqui dentro, porque o sistema de reservas bancárias, a comunicação do Banco Central com os bancos hoje é um sistema muito bom já, né? Então só por isso não faria sentido, né? Mas no que ele coloca a programabilidade da moeda no real tokenizado, aqui na stablecoin do banco, isso possibilita muita inovação aqui nessa ponta, né? Então, assim, que é uma inovação que abre para iniciativa privada, para qualquer um fazer, né? Para fintechs, bancos, instituições de pagamento, tudo aqui pode entrar para fazer. E aquilo que eu falei, a gente consegue ver um ou outro caso agora mais claro, mas, assim, a grande disrupção aqui vai estar de casos que a gente ainda não consegue ver e que daqui 2, 3, 4, 5 anos alguém vai implementar alguma coisa. Então, assim, respondendo, deu uma volta gigante, né? Mas respondendo direto a sua pergunta, tá todo mundo estudando, todos os bancos centrais do mundo têm hoje algum tipo de projeto que envolva CBDC.